Pois é, e Cuba vai deixar o Mais Médicos no Brasil, não vai ingressar no programa de Jair Bolsonaro. Fernando Martins tem mais detalhes. O governo de Cuba anunciou na tarde desta quarta-feira o fim de sua participação no programa Mais Médicos no Brasil. Uma nota foi divulgada pelo Ministério de Saúde Pública daquele país, explicando que as declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro dificultam a atuação no Brasil. Trecho da nota diz: o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, fazendo referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará termos e condições do programa Mais Médicos com desrespeito à Organização Pan-Americana da Saúde e ao conveniado por ela com Cuba, ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no programa à revalidação do título e como única via à contratação individual. Segundo o manifesto do governo cubano, nos 5 anos de trabalho, cerca de 20 mil médicos atuaram no Brasil, há mais de 113 milhões de pacientes, em mais de 3.600 municípios. De acordo com o Ministério da Saúde Pública de Cuba, somente com o programa, mais de 700 municípios brasileiros tiveram médico pela primeira vez na história. Logo depois do anúncio do governo cubano, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a decisão do rompimento foi unilateral e que está aberto a conceder asilo e contratar médicos individualmente após terem seus diplomas validados em território nacional. Nós temos que dar o asilo às pessoas que queiram, não podemos continuar ameaçando como foram ameaçados no governo passado. Então, por essas questões aí, a responsabilidade é deles no tocante a suprir. Nós estamos formando, não tenho certeza aqui, em torno de 20 mil médicos por ano e a tendência é aumentar esse número. Aqui. Nós podemos suprir esse programa com esses médicos. Agora, o programa não está suspenso. De outros países pode vir para cá. Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, reforça que os critérios que criaram Mais Médicos foram fragilizados, sendo necessário rever os termos do acordo. Especificamente os médicos cubanos. Existe uma exigência legal que para qualquer cidadão formado no estrangeiro, mesmo cidadão brasileiro formado no exterior, ele precisa revalidar o seu diploma para exercer a medicina no Brasil. E para os cubanos foi dispensada essa exigência. É o revalida. Então, o revalida, exatamente. Não revalidaram os seus diplomas e eles não têm inscrição nos conselhos regionais de medicina. Eles têm uma matrícula no Ministério da Saúde. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, emitiu nota sobre a situação, reforçando a questão da necessidade do exame de revalidação do diploma de médicos formados no exterior, tanto para brasileiros como estrangeiros. O Ministério da Saúde, em nota, diz que recebeu nesta quarta-feira o comunicado da Organização Pan-Americana de Saúde sobre o fim da parceria. Diante do fato, o governo federal garante estar adotando todas as medidas para garantir a assistência dos brasileiros atendidos pelas equipes da saúde da família que contam com profissionais de Cuba. A iniciativa imediata será a convocação nos próximos dias de um edital para médicos que queiram ocupar as vagas que serão deixadas pelos profissionais cubanos. Será respeitada a convocação prioritária dos candidatos brasileiros formados no Brasil, seguida de brasileiros formados no exterior. O desafio agora é justamente do Conselho Federal de Medicina a ver como é que ele vai defender, e atacou tanto, e com razão, o programa Mais Médicos, que era um programa de escravidão disfarçada, né? Era um absurdo. O contrato não era entre o médico cubano e o governo brasileiro, era entre o governo cubano e o governo brasileiro. O governo cubano se apropriava, como já dissemos, da maior parte do que era pago pelo trabalho médico, além de ficar com as famílias como se fosse uma espécie de seguro, de falar, se você não voltar a Cuba, nós vamos deter a sua família, tal, né? Além das questões do revalida, que já foi dito, tal. Então, o desafio hoje para as entidades médicas do Brasil é que essas 8.500 vagas não fiquem vazias. Se havia, com razão, resistência a esse acordo, e isso era correto, a questão que se coloca agora é que essas 8.500 vagas têm de ser preenchidas por médicos brasileiros, em sua maioria, creio, né? Então, esse é o grande desafio, porque o argumento que havia colocado pelo governo
Dilma, quando criou o programa Mais Médicos, é que os médicos brasileiros não tinham interesse em ir para regiões mais distantes, onde o salário era mais baixo, as condições de trabalho eram mais difíceis, etc, etc. E foi combatido por isso. E nós aqui falamos muito contra a forma, essa aliança político-ideológica entre o governo brasileiro e o governo cubano, na época. Então agora o desafio é os médicos brasileiros ocuparem com eficácia os 8.500 vagas, e volto a dizer, rediscutir a estrutura desse programa, que em muitos locais não precisa do médico, precisa de um profissional da saúde. Essa questão precisa ser discutida melhor.